Eu queria convidar você novamente a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. A partir do versículo 13 agora. Deus continua nos dizendo o seguinte: Tu criaste cada parte do meu corpo, Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como eu odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças, eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Oremos novamente, irmãos. Santo Deus, que a Tua palavra, Pai, que é tão maravilhosa, que a gente não somente tenha entendimento dela, mas que a gente aprenda a aplicá-la nas nossas vidas, Senhor. Que o que a gente aprender nessa manhã, Pai, seja eficaz para que durante os nossos dias a gente faça com que esses ensinamentos se tornem uma prática na nossa vida, Senhor. Possa nos ajudar quanto a isso, Pai. Em nome de Cristo, amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para um bom presbiteriano. Se é que eu posso chamar de bom. Você acredita em milagre, meu irmão? Vou fazer a segunda pergunta. Tem certeza? É como se muitas vezes eu e você a gente desassociasse isso à nossa vida comum, digamos assim. É como se a gente estivesse vivendo de maneira impassível. É tipo assim, isso pode acontecer na vida de alguns. É como se a gente vivesse meio que uma vida tão comum e tão simplória, uma vida cristã tão normal, que parece que determinados acontecimentos não podem acontecer na vida da gente. Né? A gente muitas vezes é tendencioso a ser levado, por exemplo, para a vida de Jó, por conta do sofrimento, mas muitas vezes a gente não vira a chave, né? Eu fico pensando assim, Deus poderia não ter dado nada a Jó novamente. Ele não poderia ter recebido tudo aquilo que ele recebe depois que ele perde tudo. Obviamente a gente não vive nessa gangorra de perder absolutamente tudo e depois ganhar tudo novamente. A vida da gente comumente não é assim. Mas, estudando esse salmo, eu disse, será que a gente sabe realmente o que é viver conectado com um Deus que é majestoso? É como se a gente dissesse assim, não, Deus ele é rei. E a imagem de um rei, talvez a gente ainda consiga se aproximar dessa imagem. Mas quando a gente fala assim de
de poder, de majestade e determinados atributos que relacionam ao nosso Deus, parece que tipo assim, aí cria uma cortina, né? E parece que surge um santo dos santos e que a gente não consegue romper essa cortina, não existe essa majestade de Deus e a gente nem consegue enxergar tudo que pode ser atrelado a essa vivência. E é interessantíssimo o início desse trecho que a gente acabou de ler aqui e, para mim, ele perde muita força porque parece que, digamos assim, quando a gente começa a racionalizar determinado tipo de coisa, aí a coisa é desconstruída. Então, quer dizer, porque você tem mais conhecimento, por exemplo, do que é uma gestação e um parto, então quer dizer que isso deixa de ser um acontecimento majestoso. Quer dizer, a geração e o dom da vida, você começa a desconstruir isso, porque, digamos assim, não, mas eu sei como funciona. E é como se a gente vivesse esperando que Deus... É como se a gente vivesse esperando que Deus... Não, o Senhor está me preparando para que alguma coisa aconteça. Irmãos, será que a simplicidade da nossa vida não faz com que a gente consiga enxergar essa majestade de Deus? Os acontecimentos do dia a dia, até mesmo a própria gestação. Porque o que Davi está descrevendo aqui, a partir do verso 13, obviamente ele descreve algumas outras coisas anteriormente, mas a partir do verso 13, ele vai dizer o seguinte: tu criaste cada parte do meu corpo. Meu irmão, mesmo eu e você sabendo, como digamos assim, né? E glória a Deus pelo avanço da medicina, mas mesmo eu e você sabendo como uma coisa funciona, isso não desconstrói a magnitude do nosso Deus. E muitas vezes quem tenta desconstruir isso são pessoas que não acreditam. Eu estava conversando com uns adolescentes sexta-feira e disse a eles: veja bem, meu irmão, o fato de determinadas pessoas não conseguirem romper a barreira dessa majestade não significa que ela não exista. É do tipo assim, veja só em que mundo eu e você estamos vivendo hoje. É preciso surgir, e eu não estou reclamando não, eu louvo a Deus por isso, certo? É preciso surgir uma Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, para que o jovem da igreja entenda de que ciência e Deus é uma coisa que consegue andar conectado. E glória a Deus por isso, né? Porque muito jovem tem dado um nó na cabeça dele, porque ele acha que, digamos assim, fé e ciência não são possíveis de caminhar juntos. Se a gente fosse, digamos assim, escavucar mais um pouquinho, a gente ia descobrir que isso foi rompido lá atrás, né? Num período pré-iluminista, lá pelo século XIV. Então, quando eu e você olha para um salmo como esse, de que você vê Davi escrevendo como a vida ela começa, ela inicia. Então, quando eu leio novamente o salmo, e por exemplo, o versículo 14 me diz o seguinte: eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. E o aspecto de segredo aqui não é do tipo assim, não. Tipo assim, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mesmo no período do Antigo Testamento, as pessoas não sabendo ou não tendo o avanço da medicina, era impossível não saber que a mulher não estava grávida, né? Mas quando Davi traz essa imagem de segredo aqui no texto, é o seguinte: ninguém via o que acontecia ali dentro. E por mais que a medicina permita algumas coisas hoje em dia, né, tipo, você vai fazer uma ultrassom, seja lá o nome que derem ao exame que fazem lá, por mais que, digamos assim, a tecnologia permita que você veja um menino em 3D, você não consegue ver literalmente o que está acontecendo ali dentro. E esse segredo, muitas vezes, a gente perde essa noção, e essa é a imagem que Davi está querendo trazer, de que, tipo assim, eu e você, muitas vezes, estamos vivendo a nossa vida cotidiana, e Deus, digamos assim, guarda determinados acontecimentos de nós, para que a gente se vislumbre com um Deus que cuida da gente nas coisas mais simples. Seja na permissividade da criação da vida, ou em acontecimentos, digamos assim, rotineiros demais para nós,
e que muitas vezes a gente tem dificuldade de, digamos assim, aproximar isso do nosso dia a dia. E aí, em primeiro lugar, eu queria que a gente refletisse na manhã de hoje e que a gente pudesse se lembrar de que esse Deus majestoso, Ele conhece os seus. E é justamente essa imagem que o salmista está querendo dizer. Tipo assim, por mais que eu não conseguisse, ou meus pais não conseguissem ver o que estava acontecendo ali dentro, mas o Senhor já me criava ali, Ele conhecia, Ele permitia e, tipo assim, Ele me conhecia a partir da criação, da construção, das mais simples construções da minha vida. E isso é interessantíssimo, porque quando a gente olha para um salmo desse, já cai por terra para a gente como cristão. Obviamente a gente não consegue construir as conjecturas iniciais a respeito do aborto para uma pessoa que não acredita em Deus. Ele não vai acreditar nesse salmo, mas esse salmo já derruba, por exemplo, a ideia da permissividade do aborto a partir do 3º mês, que é uma coisa que tenta se liberar aqui no Brasil. Se já existe vida no início, e o verbo que Davi usa aqui é tipo assim, desde o início da minha formação, eu já sou um ser vivente. A ideia do salmo na língua original é essa. Não é do tipo assim, quando o meu corpo foi construído na barriga da minha mãe, eu sou um ser vivente. Não, é desde o início. Ou seja, a vida é concebida desde o momento em que aquele, ser minúsculo já começa a ser formado ali dentro. E aí uma coisa que eu e você precisa se lembrar é o seguinte: se Deus cuida desses mínimos detalhes, a gente precisa se lembrar também, indo para o lado oposto disso aí, de que Deus ele conhece os mais secretos pensamentos meus e seus. E é como se a gente fosse se afastando disso muitas vezes. Se esse Deus é tão majestoso e tão maravilhoso, por que Ele não teria conhecimento disso? Então, todos os detalhes do processo, tanto da criação de uma vida, quanto dos nossos pensamentos e daquilo que a gente acredita, eles são conhecidos por esse mesmo Deus. Então, por mais que a gente pense assim, quando eu estava no ventre da minha mãe, por mais que as pessoas que estão fora não vissem aquilo com clareza e perfeição, Deus já via. É como se Deus conseguisse nos ver dentro da barriga da nossa mãe à luz do meio-dia. Essa é a imagem que Davi está querendo trazer. Não há como ocultar Deus de nada. Seja de uma gestação ou até do salmista tentando se esconder dentro de uma caverna. E nos versículos anteriores ele diz o seguinte: mesmo que eu quisesse que se tornasse tudo escuridão, ainda assim tu saberia o que está acontecendo. Então Davi ele é levado a se referir a todas as obras de Deus que são maravilhosas, para que é como se ele quisesse estar nos trazendo o salmo para dizer assim: olhemos para Deus e nos maravilhemos com Ele. Mas é como se a gente tivesse perdido o conceito de vislumbre. É como se a gente entrasse numa mecanicidade de vida, E só me faz lembrar daquele, não sei se quantos já tiveram a oportunidade de ver, mas não sei se você já viu um filme de Chaplin, que ele começa a apertar uns parafusos e ele passa da esteira de apertar e ele continua apertando. Parece que a gente vive assim. Parece que a nossa rotina é assim. Você não desliga da mecânica da vida e Deus muitas vezes está nos mostrando determinadas coisas que era para a gente estar maravilhado e a gente não consegue visualizar isso. E eu fico pensando assim: Senhor do céu, por que a gente se afasta disso? E Calvino, chamando a nossa atenção, ele vai dizer o seguinte: a perspectiva correta e verdadeira das obras de Deus é aquela que termina em admiração.
E a grande pergunta é, será que para a gente admirar a Deus, a gente precisa estar vendo mais milagres? Ou será que o nosso dia a dia não deveria estar nos maravilhando? Porque se Davi ele era realmente conhecido de Deus, antes de adquirir a forma definida ali como sendo gerado e formado ali dentro, muito menos agora, irmãos, que eu e você somos completamente formados. E é justamente essa imagem que Davi está querendo trazer. Se Deus percebe a vida sendo criada, porque nós, como criatura, fugimos disso. É como se a gente tentasse nos apagar da criação. Deus não me vê, as pessoas não me veem. E isso tem acontecido de maneira muito mais comum do que a gente imagina. E muitos têm sofrido atualmente justamente por isso. É como se ele fosse, se é que eu posso dizer assim, um não ser humano. Ele sumiu ali. Ele desconstrói a sua própria imagem. E a gente precisa ser lembrado de uma outra imagem que Davi traz, a partir do versículo 17, que nos lembra do seguinte: como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ou seja, se a minha admiração ela é dirigida ou conduzida à providência de Deus, e esse Deus começa a mostrar para mim e para você forma e beleza em uma massa que é confusa, e o que é que o comentarista está querendo dizer aqui, ou chamando de massa confusa? É justamente aquele ser sendo criado, ou seja, não existe forma ainda. A linguagem ela vai se aproximar de Gênesis lá no início. A terra era o quê? Sem o quê? Sem forma e vazia. Sendo que eu e você não viu aquilo acontecer. Então como é que a gente vai enxergar beleza numa coisa que ainda não está, digamos assim, definida? Mas eu e você, quando recebe a notícia, a irmã fulana de tal está grávida. Pronto. Você não precisa nem saber o que você está enxergando ali dentro. Porque o nosso coração se toma de alegria. Obviamente, de maneira muito mais objetiva, é porque, né, um casal, irmão nosso, estão grávidos. Mas se a gente voltar um pouquinho, a gente vai dizer, glória a Deus, porque o Senhor está permitindo que mais uma vida o quê? Seja gerada. E é justamente essa imagem que Davi está querendo trazer, de se essa coisa informe, a gente já vê beleza, os acontecimentos da rotina da nossa vida a gente também não deveria ver. E aí é como se ele entrasse numa dificuldade de pensamento. Senhor, os teus pensamentos são tantos que eu não consigo contar. Se eu tentasse contar, eles seriam muito mais do que os grãos de areia. E aí, aparentemente, você pode pensar, né? Ele fala isso e ele conclui, mas quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Ou seja, ele vai dormir pensando, e quando ele se acorda, ele se lembra que o Senhor Deus ainda está com ele. Então, quando Davi faz essa exclamação, ele dá como se ele travasse e parasse aqui, é como se ele estivesse nos sugerindo o seguinte: se os homens não fossem tão insensíveis, eles seriam impactados pelos misteriosos caminhos de Deus. E aí é justamente quando a gente é lembrado do Salmo 19 que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e os céus anunciam o quê? Mas tudo que está sendo dito através do salmista no Salmo 19, mesmo que ele não dissesse, a gente vê isso aqui. Mas aqueles que não acreditam em Deus, eles vão dizer assim, mas isso já estava aqui, porque eu deveria me encantar com isso aqui. E é interessantíssimo, porque aquelas pessoas que não acreditam em Deus, quando elas se encantam demais
com a natureza, elas passam a ser idólatras. Porque eles não conseguem ultrapassar a barreira. É tipo assim, quem foi que criou isso? Não, isso se autocriou. E eu acho interessantíssimo, porque muitas vezes a gente entra em determinadas ondas como igreja, que eu não estou falando que isso é errado, mas quem criou, ele criou aquilo atrelado à idolatria, ou seja, é como se a gente se privilegiasse por conta da idolatria de uma outra pessoa. É do tipo assim, por que você está parando de usar canudo de plástico? Você já parou para pensar nisso? Porque você parou de usar canudo de plástico, ou está parando? Obviamente, meu irmão, eu e você, a gente deve ser mordomo de tudo aqui na Terra, concorda comigo? Mas muito provavelmente quem está desenvolvendo isso é uma pessoa idólatra. Ele está preocupado com as tartaruguinhas do oceano. Não que a gente não deva se preocupar, mas é como se ele estivesse se prendendo numa coisa que ele não deveria estar preso. E ele não consegue ultrapassar a barreira. Eu deveria cuidar da natureza porque Deus pediu que eu cuidasse, não porque a tartaruguinha está morrendo. É algo que vai além, que ultrapassa determinados acontecimentos. E aí, quando eu e você tem real noção e consciência desse governo providencial de Deus sobre o mundo, e que nada pode escapar dele, nem mesmo os nossos mais profundos pensamentos, é como se Davi estivesse querendo nos trazer o seguinte: eu confio tanto em Deus que por mais que eu me encante e fique maravilhado com o que Ele está fazendo, que eu posso, inclusive, deitar na minha cama pensando em tudo aquilo que Ele criou, mas eu vou conseguir o quê? Dormir. E quando eu me dou conta, eu já acordei. Sendo que hoje a gente faz justamente o inverso. A gente entra em ciclos de ansiedade tão sem fim, que você não consegue deitar pensando na criação e dormir. Você fica pensando nas consequências da criação, naquilo que eu e você não temos controle e que Deus disse que não era para ter. E eu e você precisa se lembrar do seguinte: a majestade, ela controla tudo, inclusive os nossos pensamentos, mas a gente quer ter um controle inclusive a respeito disso. E aí, quando eu e você adentramos no terceiro e último aspecto do texto, que a majestade, ela não somente controla tudo, ela não somente olha pelos seus, mas ela zela pelos seus. Muitas vezes, quando a gente lê esse salmo, a gente pensa que a partir do versículo 19, tudo que Davi está falando aqui é um discurso de ódio, quando na verdade é um discurso de defesa da fé. Ele vai dizer o seguinte: ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Na linguagem revista e atualizada, o texto bíblico diz o seguinte: tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Ou seja, a revolta de Davi, a princípio, não é para que esses homens morram, não. É tudo aquilo que eles estão falando e fazendo contra o próprio Deus. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade, né? Principalmente quando a gente se apega a uma ética que a gente pensa que é uma ética correta, mas é uma ética, na verdade, mundana. E aí você deveria estar fugindo de um discurso muito bonitinho que o mundo tem nos oferecido hoje em dia. Quando, na verdade, a nossa ética ela deveria partir da Bíblia. Porque quando Davi nos chama a considerar os juízos divinos e prosseguir nessa piedade, ele não está dizendo o seguinte, não: olhe bem bonitinho para os homens dessa terra e diga assim, não, vocês estão certos, está tudo bem. Na verdade, Davi está dizendo justamente o inverso. Veja o quanto esses homens são maus e eu preciso me apegar a ti e não a eles. E aí você deveria estar fugindo desse discurso do politicamente correto. Isso é uma falácia, meu irmão. Então, quando Deus nos convida
ou nos lembra de que o desígnio dele é fazer dos ímpios um exemplo para que os seus eleitos sejam instruídos mediante o castigo deles, afastando-se da comunhão com eles. E aí a gente é lembrado do texto de Isaías, capítulo 26, versículo 9, que nos diz o seguinte: quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. E aí, quando a gente olha para a nossa sociedade, que muito mais pessoas deveriam estar sendo punidas do que são, é por isso que a nossa segurança anda do jeito que está. Isso é um exemplo claríssimo do que não está sendo feito que deveria estar sendo. E a gente precisa orar mais pelo nosso país para que as coisas comecem a funcionar como elas devem funcionar, para que os nossos governantes se apeguem a Deus e conheçam esse Deus que a gente conhece, e que muitas vezes, por nós nos acostumarmos com o que está acontecendo aqui, a gente acha que vai continuar do jeito que está. A gente abraça aquele discurso: não, está ruim, não vai melhorar, e seja o que Deus quiser. Não sei nem por que você coloca essa frase no final, né? Porque se você diz que está ruim e não vai melhorar, não é seja o que Deus quiser, né? É seja o que o homem quiser. Então o salmista, ele observa que os ímpios, eles falam perversamente. E eles não se empenham para disfarçar seu pecado usando pretextos coerentes. Ou seja, eu estou pecando, eu vou continuar no erro e eu faço o que eu quiser. E eles não vão agir como pessoas que possuem algum senso de pudor, porque eles não têm esse senso. Eles exercem certa restrição em sua linguagem e não fazem segredo do desdém que nutrem contra Deus. Então, a partir do momento que o meu apego e o seu a respeito da nossa piedade, ele for deficiente, se o nosso apego à piedade ele não produzir aversão ao pecado, como Davi fala aqui nesse trecho do texto, isso será um problema para nós, porque nós não somente não falaremos mal contra a sociedade que tem feito coisas altamente corrompidas, mas a gente vai começar a colocar essa corrupção para dentro da igreja. E era justamente a preocupação de Davi aqui. E para concluir, irmãos, o que é que a gente precisa olhar para esse texto e ser lembrado? A primeira coisa é que Davi ele se manteve em incansável defesa da glória de Deus, não levando em conta o ódio do mundo inteiro e guerreando contra todos os obreiros dessa tal iniquidade. Porque esse discurso, irmãos, do politicamente correto, muitas vezes nos leva a nós negarmos ao Evangelho para ser aceito em determinado grupo. Não, mas se eu não omitir determinadas coisas aqui, não vai dar certo não, eu vou ser demitido, por exemplo. Davi estimava a glória de Deus de tal maneira que nada teria em comum com aqueles que o desprezavam. Aparta-me de mim mesmo. Eu não quero estar andando com esse tipo de gente. E ele lembra outra coisa, de que por mais que ele fosse pecador, o que ele estava querendo lembrar a ele próprio aqui, é que ele não se dedicava à perversidade. Porque os ímpios se obstinam nisso. Eles fazem questão de serem perversos. E a gente deveria se afastar disso. E se eu e você pensar o seguinte, a respeito da majestade de Deus, é que se Deus ele tem zelo pelos seus servos, assim como ele tinha por Davi, se Deus demonstra bondade por nós, irmãos, será que Deus vai se esquecer de nós no meio dos nossos dias? Será que a gente precisa se entregar a determinados acontecimentos e achar que Ele não está cuidando de nós? Porque se Deus cuida dos mínimos detalhes do início do nascimento de uma criança, Ele continua cuidando dos mínimos detalhes dos acontecimentos dos nossos dias mais comuns e simples. E a majestade dele continua intacta. Agora, se eu e você, nós não estamos conseguindo enxergar essa majestade,
Aí nós precisamos olhar, por exemplo, para um salmo como esse e começar a perceber que a majestade do nosso Deus não depende se a gente está conseguindo visualizar ou não. E aí a gente precisa caminhar para mais perto do nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Santo, majestoso, maravilhoso e poderoso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Que a gente consiga Te enxergar, Pai, de maneira muito mais ampla e plena do que nós temos Te enxergado, Pai. Que a gente visualize muito mais atributos a respeito de Ti, Pai. Não somente o amor, por exemplo, mas a gente se lembra que atrelado ao amor está a Tua justiça, Pai. Tu não és somente majestoso, Deus, mas Tu és aquele que caminha conosco, está perto de nós, Senhor. Que a gente se lembre, Pai, que Tu és aquele que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, que sabes cada fio de cabelo que nós temos na cabeça e cada grão de areia que se encontra na praia. E Tu és um Deus pessoal que se relaciona e quer se relacionar conosco, Pai. Mas que a gente se lembre que a gente precisa se aproximar de Ti em santidade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fugirmos da nossa pecaminosidade e que a gente fuja também, Pai, da pecaminosidade dos outros, Senhor. Que a gente não se alie a eles, mas a gente se aparte deles, Pai. Nos ajuda com relação a isso, Senhor. É nisso que nós Te oramos, Senhor, e louvamos o Teu nome, Senhor. Amém.